campanha eleitoral, né? Bom dia, Cristiano. Bom dia a todos os ouvintes. Realmente, tem algumas atitudes do governo federal, aliás, algumas não, né? Várias atitudes que a gente não entende. Porque tomar uma medida dessa em plena campanha é quase que dar um tiro no pé. A gente já sabe que está tendo vários contingenciamentos, ou seja, o governo tem tirado dinheiro da educação, principalmente das universidades, né, no caso do Instituto Federal aqui de Pernambuco, que nós temos várias unidades, da Universidade Federal de Pernambuco, na Universidade Federal Rural, não só da capital, mas do interior, ele tem cortado esse dinheiro desde o início do seu mandato, chegando a momentos das faculdades, das universidades não terem nem dinheiro para poder pagar aí a sua manutenção. E agora ele vem novamente com essa medida, como se fosse uma medida assim para punir, né, o não apoio das partes dos intelectuais, dos universitários em relação à sua campanha, e aí ele vem com essa punição, tirando novamente dinheiro das universidades, que já estão, como todo mundo fala e todo mundo sabe, bastante sucateadas nesses 4 anos de governo por falta de verba. Não é que ele queira fazer uma reforma das universidades, e sim, ele só tira realmente o dinheiro, não fez a expansão de polos universitários, então a gente percebe claramente aí que o atual presidente ele é contrário à educação superior gratuita no Brasil e tem aí uma birra muito grande com os professores dessas instituições, os técnicos administrativos, e a todo momento tenta intervir, principalmente aí na escolha dos reitores, enfim. É mais um capítulo dessa longa novela que se arrasta há 4 anos do presidente Bolsonaro agredir e tomar medidas aí contra as universidades públicas. E no caso agora, uma medida intempestiva em plenas eleições. Ele está precisando de dinheiro, principalmente aí para o orçamento secreto, principalmente para os deputados, para o apoio agora de última hora, ele precisa, é como se fosse uma boca de urna, você liberar emendas agora para esses deputados, e ele tem feito tudo para conseguir reverter aí o resultado negativo do primeiro turno das eleições, faltando aí agora menos do que 4 semanas para o novo pleito. Professor, o senhor falou em tiro no pé, se for observar direitinho, acho que o pé já está uma peneira, né? Porque, cara, esta semana, antes de ontem, o presidente disse que a maioria dos nordestinos votaram em Lula porque são analfabetos, poucos esclarecidos, né? E aí eu fico imaginando o seguinte, se o pensamento é esse, e há esse corte, se não houve investimento zero em educação, em Pernambuco, por exemplo, não tem como a gente ter uma população educada se não houver investimento em educação, não é, professor? Exatamente. Bolsonaro ele mostra um desconhecimento total sobre a realidade do Nordeste. Ele ainda tem aquele mito que muitas pessoas do Sudeste ainda têm, de aqui ser um lugar de pobreza, de seca, de que falta água, de pessoas ignorantes, de pessoas pobres. Realmente é um mundo paralelo, é totalmente fora da realidade. Ele não tem noção da inteligência dos pernambucanos, da sapiência dos pernambucanos que são aqui forjados. Nós temos hoje a melhor escola aqui de ensino médio do Brasil, muito melhor até do que as escolas militares, como foi o caso da EPICAR, que é a escola aqui pertencente pela Universidade de Pernambuco, que funciona aqui em Recife, escolhida a melhor escola do Brasil. Nós temos aqui as universidades, tanto a Universidade Estadual, a UPE, como a Rural, como a Federal, despontando entre uma das melhores do Brasil, com vários cursos de doutorado, mestrado, enfim, aqui a gente consegue formar grandes profissionais, grandes intelectuais, grandes políticos, pessoas de referência, não só em Pernambuco, mas como todo o Nordeste, e vem um presidentezinho aí fazendo chacota em relação aos nordestinos, realmente mais um tiro no pé, chamando todas as pessoas aqui de ignorantes, burras, de passa-fome, e que por isso
que não votaram nele. Então, ele é totalmente o antipolítico que consegue isso, dar certo, consegue voto, contrariando toda a norma aí de relações públicas, de ser uma pessoa comum, que ao invés de tentar agregar, ele tenta expulsar, tirar todo mundo de perto dele. Porém, como ele está aí com o centrão na mão, como ele está com muito dinheiro na mão, a máquina pública, ele tem conseguido apoios importantes aí para fortalecer a sua campanha do segundo turno. Falando em apoios, professor Sandro, a gente teve uma semana bastante movimentada. Simone Tebet, PDT, anunciando apoio ao Lula, alguns apoiadores, como o caso do Distrito Federal, alguns governadores, como o Ronaldo Caiado, Romeu Zema, o Ibanez Rocha. Como é que o senhor tem visto as movimentações de apoio dos candidatos? Bolsonaro ele tem conseguido apoio, principalmente de alguns governadores que já foram eleitos com uma pauta um pouco mais de direita, uma pauta mais liberal, como foi o caso de Zema, de Minas Gerais, como foi o caso do Ibanez, do Distrito Federal, onde lá o eleitor ele teve uma guinada muito mais à direita, afinal de contas, elegeram Damares, né? A do Jesus Cristo, na Goiabeira, foi eleita senador pelo Distrito Federal. Então, devido a toda essa movimentação, o presidente Jair Bolsonaro ele consegue o apoio de alguns governadores que foram importantes para a sua campanha, aí, esses apoios. No entanto, quando a gente fala dos candidatos a presidente da República, nós tivemos apoio agora do MDB, né, dos maiores partidos e mais ilustres partidos do Brasil, com Simone Tebet, que ficou aí em terceiro lugar na corrida presidencial, então ela apoia Luiz Inácio Lula da Silva. O PDT, né, que lançou o candidato Ciro Gomes, também vai apoiar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente teve apoio de Fernando Henrique Cardoso aí para o presidente também, de José Serra, enfim, Lula teve um apoio muito mais, digamos assim, emblemático em termos de referências, de artistas, de grandes políticos, de grandes partidos. E quando a gente vai para Bolsonaro, ele teve muito mais apoio de pessoas que vão precisar dele para fazer a máquina rodar. Mas aí também o eleitor, quem está nos ouvindo, ele deve pensar numa lógica. É mais fácil para esses governadores que já estão mais alinhados à direita apoiarem Bolsonaro e depois conversarem com Lula, porque Lula realmente vai fazer uma grande frente ampla em defesa da democracia, é tudo isso que indica, já desde quando ele atraiu Geraldo Alckmin, né, que saiu do PSDB para ir para o PSB justamente para ser seu candidato a vice-presidente. Então, é muito mais fácil dialogar com Lula apoiando o Bolsonaro, quem é governador, porque o governador que apoiar Lula agora, e se por acaso houvesse uma derrota de Lula, Bolsonaro iria ficar os 4 anos agredindo, tentando prejudicar esses governadores, como a gente percebeu nitidamente com os governadores aqui do Nordeste. Bolsonaro, durante todo o seu mandato, ele tentou detratar, tentou tirar verbas, tentou tirar dinheiro, não teve diálogo com os governadores daqui. Então, esse caminho também é um caminho político, visto que o presidente da República não é nada democrático e as pessoas sabem que se você se colocar no caminho dele, ele tratora, como aconteceu com Moro, como aconteceu com Itzel, ex-governador do Rio de Janeiro, ele vai lá e detona. Então, esse tipo de governo antidemocrático, né, que quem hoje está apoiando Lula e deu esse apoio a ele, espera que isso tenha uma reversão e que Lula aí saia vitorioso no pleito agora do dia 30 de outubro. Bem, às 8h30, vamos falar de Pernambuco? Hoje começou o guia eleitoral para Pernambuco. Raquel e Marília estão aí na disputa e eu não sei se é a impressão, fiquei com a sensação de que a Raquel está aglutinando aí um maior número de apoios de prefeitos e também deve ficar em cima do muro acerca dessa polarização nacional, não deve anunciar quem vai apoiar para presidente. Isso é uma atitude acertada de Raquel? Veja, aí tá. A eleição foi muito dinâmica, muito concorrida, né? Tanto a nacional foi ali uma tensão danada
a contagem dos votos. Bolsonaro estava na frente porque estava mais os votos lá do norte, do sul. Depois Lula foi chegando, ultrapassa e quase ganha. E aqui em Pernambuco também foi uma eleição muito acirrada, muito disputada, como a gente já previa. E aí, no final, Raquel e Marílias vão para o segundo turno com uma quantidade muito próxima de votos, mas a gente já tinha essa, digamos, certeza, mais ou menos, de que Marília estaria mais alinhado ao presidente Lula, que é o seu grande cabo eleitoral, né? Então, Marília, desde o início, ela se colocou na campanha como uma das candidatas de Lula aqui em Pernambuco. O outro candidato, Danilo Cabral, não conseguiu passar para o segundo turno, então a tendência que o PSB possa vir a apoiar Marília no segundo turno, assim como o PCdoB já o fez, né, o PT já o fez, então os partidos mais de esquerda estão apoiando Marília, mas também, como era de se esperar, os partidos mais alinhados à direita, e aí vem o partido do União Brasil, através do seu representante, a candidato, que foi Miguel. Então, Miguel já colocou que vai apoiar Marília, que vai ter participação no governo. Também Anderson já correu aí para o lado... Perdão, vai apoiar Raquel, né? Miguel vai apoiar Raquel. Eu confundi aqui o nome das candidatas. E também já foi colocado aí nitidamente que Anderson vai estar com Raquel. Então, basicamente, aí dos candidatos maiores, o que a gente tem? A gente tem que o PSOL de João Arnaldo, ele vai apoiar Marília. A gente tem que o PT, né, ele vai estar apoiando Marília. O PSB deve ir para esse caminho também, através aí do representante Danilo. E do outro lado, Raquel consegue Anderson, Raquel consegue Miguel. E aí a gente vai ter aí, digamos assim, se fosse por representantes de governadores, Raquel estaria ganhando, porque ela aglutinou dois grandes apoios, que foi Anderson e que foi Miguel, e no caso de Marília, a princípio, ela deve ter aí o apoio de Danilo. Porém, a gente sabe também da importância das prefeituras, da importância dos candidatos a deputados federais e estaduais, eleitos ou não, porque alguns deles estão se lançando na campanha, outros que já ganharam ou já perderam, simplesmente desistiram disso, né? Mas muitos deles estão aí já aguerridos nessa campanha, que vai ter uma duração longa, né? Nós estamos agora na primeira semana, e começa o guia eleitoral, né? E o guia eleitoral, ele começa hoje, já vai ser muito quente, porque vai ser um batendo no outro, vai ser aquela confusão que a gente já viu, só que com muito mais ênfase. A gente teve aí a fatalidade do esposo de Raquel Lira ter vindo a óbito, justamente no dia das eleições. Fato que, de certa forma, politicamente, em termos de votos, foi favorável a ela, né? Deus me livre de falar que isso foi uma coisa boa, mas foi favorável a ela, mesmo sendo ali nos 48 minutos do segundo tempo. E agora, no guia, a gente tem que ver o que cada um vai explorar. Marília, sem dúvida alguma, vai colar em Lula, vai tentar vir na onda vermelha, na onda de Lula. Como Lula foi muito bem votado aqui, há uma tendência muito grande do crescimento. Porém, a base evangélica, a base conservadora vai estar com Raquel. Então, vai ser uma disputa aí novamente muito acirrada. E Pernambuco tem agora um fato inédito, dentre outros que já tiveram na eleição estadual. Nós teremos agora uma governadora. Então, uma mulher vai vencer o pleito eleitoral, né? Coisa que a gente não tinha visto ainda na política pernambucana. Nós teremos agora aí no ano de 2023, a partir de janeiro, uma governadora, e será entre a representante aí mais do interior de Caruaru, Raquel Lira, e a representante aqui da capital, Marília. Muito bem. Professor Sandro Prado, muito obrigado pela participação nesta sexta. Hoje a professora Priscila não pôde estar com a gente, mas o senhor, com muita maestria, dá conta do recado aí, trazendo a análise para que o eleitor, aquele que não tem o tempo de estar acompanhando o dia a dia da política, possa estar a par do que de fato, do que realmente está acontecendo. Até sexta-feira, ou se durante a semana algo novo acontecer, a gente volta a acionar o senhor, viu?
Tá certo, Cristiano. Tenha aí um excelente dia, um ótimo jornal para você. Tenha um bom dia aí para todo mundo aí de Vitória e região. Conversamos, portanto, com o economista Sandro Prado, participando do quadro Eleições 2022, no segundo turno, aqui para os nossos ouvintes, agora 8h36.